Desculpa. Faz de novo. O que houve? Eu esqueci que eu tinha que bater palma. É verdade, eu nem tinha reparado. Eu falei, o Fred é doido, cara. O que ele tá fazendo? Vamos que vamos, minha gente. Vamos que vamos, Marcelito Beckler, para mais uma. Hoje a gente vai mexer no vespeiro, hein? Né? Se você já teve qualquer contato com uma casinha de marimbondo, né? Com uma colmeia, e você resolveu insistir naquele contato, você sabe que a consequência ela pode ser muito ruim. Cara, a gente concorda, eu e Marcelo Beckler, que a arbitragem é um problema para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Não é o grande problema, na minha opinião, não é o único problema, mas é sim um problema. E durante o programa de hoje, Marcelinho, a gente vai explicar os porquês. É isso, Dom Frederico Caldeira. Você sabe quem mexeu numa colmeia, né? O Zé. É verdade. Aparentemente ficou conhecido mundialmente até por ter mexido nessa colmeia aí. A gente vai falar sobre a arbitragem, que realmente não é boa. Todo lugar do mundo acha que não é boa. Na Inglaterra, na Espanha, em qualquer lugar que você vá, falam que o nível de arbitragem é baixo. No Brasil a gente também fala a mesma coisa. E eu acho que os culpados não são só os árbitros. Os jogadores, os dirigentes, os técnicos, até os jornalistas, ninguém ajuda os árbitros. Que, por outro lado, eles próprios também não se ajudam com decisões difíceis, muitas vezes de entender, de achar um critério, de achar alguma lógica. Então, mão na colmeia, olha aí, seu Zé, e vinheta na tela pra gente começar. E cuidado com a picada. É ferroado. Olha só, o problema da arbitragem, Fred, qual que seria o problema ou o que a arbitragem traria de problema para o futebol brasileiro? Acho que daqui a pouco a gente pode até fazer paralelos com a Espanha, com a Inglaterra, que a gente vive mais de perto, mas o que eu acho que é o problema da arbitragem brasileira, principalmente, eu falei que ninguém ajuda, é que todo mundo quer levar vantagem a todo momento. Então, sempre que o jogador pode forçar uma falta, ele tenta forçar uma falta. Sempre que os jogadores podem pressionar o árbitro para a jogada seguinte, para acumular um número de reclamações, para que em algum momento ele tenha dúvida, eles tentam fazer isso. Acho que com a chegada do VAR, as simulações dentro da grande área praticamente acabaram, mas as simulações em vários lugares do campo que também ajudam a decidir jogos não. Os técnicos, quando chegam em uma entrevista e o time deles venceu por um erro, uma jogada duvidosa, eles não querem falar sobre arbitragem. Só que quando o time deles perde por uma jogada duvidosa, eles só falam de arbitragem, não falam mais do jogo. Os dirigentes, a mesma coisa, vetando o árbitro, indo até a CBF, mandando ofício, o que claramente é para o jogo seguinte. Ninguém reclama do jogo que passou, todo mundo reclama do próximo jogo. Isso gera um coquetel maligno de que os árbitros entram em campo, eu acho que muito poucas vezes, preocupados só em apitar um jogo. Eles estão preocupados com a próxima partida, com a escala e com aquele atacante, com aquele jogador e com o técnico que vai falar. Eu acho que isso ajuda com que eles tomem más decisões. É o círculo vicioso do antijogo, né? E que paralisa, cara. É um freio há décadas no futebol brasileiro, porque eu acho, né, que a gente está centralizando esse episódio na arbitragem. Acho que, inclusive, poderia ser uma série, né? A gente pode, uma hora focar em um, né? Uma hora focar no próprio jornalismo esportivo, outra hora focar na postura dos técnicos, dos dirigentes, na educação da torcida. Um paralelo rápido que eu faço em relação à Inglaterra e Brasil, que são os dois universos de futebol que eu mais vivi. É comum você estar numa torcida no jogo de futebol da Inglaterra e ter uma falta que não foi falta para você, não marcada, um lance que o jogador se joga e o árbitro não marca a falta e a torcida não reclama. E no Brasil não, sempre reclama de todo lance porque o que importa é ganhar vantagem. E para mim a arbitragem ela está num papel muito central disso. E aqui eu quero insistir que para mim o principal problema da arbitragem brasileira é a arbitragem de faltinhas, que deixa o jogo picotado, que faz com que o desenvolvimento e a cadência do nosso jogo seja muito, muito mais abaixo do que poderia ser. É uma questão meio ovo a galinha, né? O jogador cai, ele nasce primeiro,
ou ele vira caicai porque ele percebe que a arbitragem adora o jogador caicai para correr menos, para poder picotar o jogo, para agradar as duas torcidas, para usar lances pequenos como distribuição de crédito e débito entre os dois times, né? Em vez de ser um pênalti para cada lado, não. Eu tô picotando o jogo para os dois lados, então eu tô bem com as duas torcidas. Eu acho isso muito, 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 muito ruim e eu vejo, cara, eu tô tentando muito deixar claro aqui que não é uma visão eurocentrista, tá? Não, tudo na Europa é melhor. Não, esse é um problema muito próprio do Brasil. Muito próprio do Brasil, talvez acho que se estenda para a Libertadores, mas é menor na Libertadores do que no futebol brasileiro. Eu acho mesmo que a gente tem um jogo muito parado e muito faltoso por conta, não de um jogo mais violento, mas por conta de uma arbitragem que adora faltinha. Por exemplo, tem um estudo da CIES, né, que é uma organização que, enfim, traz diversas estatísticas interessantes sobre o futebol. Esse estudo se refere à janela entre fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, portanto entre 23 e 24, estudando quais ligas no mundo têm o maior número de faltas por partida. Cara, as duas primeiras divisões do Brasileirão estão no top 10. O Brasileirão Série B é o líder, portanto, é a liga de futebol do planeta com maior número de faltas por jogo. E a Série A do Campeonato Brasileiro está na 6ª colocação. Diga? Não, isso é absurdo. Se você for pensar que isso aqui não tem só a primeira divisão, que de todas as divisões analisadas, onde se faz mais falta é no Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, é absurdo. É realmente um tema de estudo. O que estamos fazendo? Exatamente. E a gente está acompanhado da Liga Sérvia, da Liga do Cazaquistão, da Liga Grega, da Liga Polonesa, da Série B, da Liga da Costa Rica. As maiores aí são a Liga Grega da primeira divisão, que está na 3ª colocação, a Liga Portuguesa Série B, que está na 5ª, uma à frente da Série A do Brasileirão, e a Série B italiana, que está na 9ª colocação. O resto, cara, e essas que são as mais relevantes, tá? O restante é ainda menos relevante. E a gente está acompanhado dessa galera. E, sinceramente, eu não acho que é porque temos jogadores mais violentos, eu não acho que é porque a nossa liga é um pega pra capar. Eu acho que é porque a gente tem uma cultura do jogador cair o tempo inteiro porque vale a pena. Porque a arbitragem está esperando aquilo para picotar o jogo. Eu também acho que tem a ver com gramados ruins. O campo é ruim, o cara precisa de 1, 2, 3 toques para dominar, a marcação chega, encosta. Para a marcação fazer uma faltinha é muito cômodo, porque você para a jogada, começa de novo, então você tira os movimentos que o time adversário estava fazendo para te envolver, para te levar para uma zona de campo, para jogar a bola para o outro. Depois, com a faltinha, você meio que mata aquilo. E quando você demora para dominar uma bola, a faltinha nem passível de cartão fica, né? Porque é um contato ali. Se o cara vai tocar de primeiro e você chega e faz uma falta nele, é mais fácil que a bola já não esteja mais, que você tome um cartão e tal. Então até os gramados ruins do Brasil acho que ajudam nisso também. É muita falta. O tempo de jogo da Liga Brasileira nem é tão mais baixo assim do que das outras. O Brasil teve entre 2023 e 2024 a 5ª melhor liga do planeta em tempo de bola em jogo. Então assim, logo recomeça porque o jogador não fica machucado e tal, então realmente são faltas bobas só para parar o lance. E sobre a arbitragem, eu tenho a sensação de que um árbitro de futebol no Brasil sai de casa não pensando de que ele vai participar de um grande entretenimento, de um grande espetáculo e que ele tem que dar a parcela de colaboração dele para aquilo. Acho que o árbitro sai pensando, se tiver que marcar 80 faltas, eu vou marcar. E às vezes não precisa marcar 80 faltas para o jogo ser controlado, para o jogo não descambar para pancadaria e para o jogo ser justo, né? No final das contas tem que ser um jogo justo. Às vezes dá para evitar que qualquer choque, qualquer encostão seja marcado uma falta e que você consegue administrar e que o jogo seja bom com muito menos faltas marcadas. O árbitro da final da Copa América foi brasileiro, Rafael Claus. E ele apitou num Argentina e Colômbia, num campo menor, com mais choques e tal, 26 faltas, se eu não estou enganado, 18 para um e 8 para outro. Então, assim, o árbitro brasileiro sabe apitar poucas faltas. Ele não quer apitar poucas faltas. Ele está dentro desse sistema que envolve os jogadores, mas que ele não quer apitar poucas faltas. Recentemente, para falar isso de entretenimento e como que o árbitro participa, eu estive no Brasil, fui assistir Atlético Mineiro e Palmeiras. Foi minha primeira vez no estádio do Galo e tal, estava lá feliz.
O Atlético tinha muitos desfalques, eu falei, bom, vou ver o Estevão, vou ver o Hulk, fui meio que pegando assim, jogadores que eu queria ver. Cara, com 30 minutos, o Hulk é chato, o Hulk toda hora reclama de todos os jogos, não sei o que, beleza, o Hulk é isso aí. 30 minutos, o Hulk sofreu uma falta, levantou meio reclamando, cartão amarelo. Ele gesticulou com o árbitro porque ele tomou amarelo, vermelho. Em 30 minutos de futebol, o árbitro acabou com o jogo. Assim, já estava 1-0 Palmeiras, o Atlético estava todo remendado, falou assim, bom, a gente vai passar aqui fazendo o quê nos próximos 60 minutos de futebol? Porque claramente não tinha mais jogo, assim, não tinha mais competitividade ali, por uma situação evitável, que normalmente ninguém toma 2 cartões em um lance, e que o árbitro estragou uma partida de futebol hoje é um dos maiores jogos do futebol brasileiro, né, pelos últimos anos e a força desses 2 times. O árbitro estragou um dos principais jogos do Campeonato Brasileiro porque ele quis em 10 segundos. Em 10 segundos ele foi capaz de acabar um jogo que ainda tinha uma hora para jogar. Então, a falta de preocupação dos árbitros com ajudar a transmitir um bom espetáculo ao torcedor me incomoda muito. Me dá a impressão que eles não gostam de futebol, eles gostam de arbitragem. E se você é árbitro, você gosta de arbitragem, você quer fazer o quê? Você quer apitar. Então você quer apitar o máximo de vezes que você puder durante um jogo, isso estraga as partidas. E para não parecer que a gente também não olha para o próprio umbigo, acho mesmo que a cobertura midiática do futebol tem uma responsabilidade, porque assim, cara, você deu o exemplo do Galo e Palmeiras, a gente pode buscar exemplos aqui e ali, mas na minha concepção, eu estou falando das décadas que eu lembro do futebol brasileiro, tá? Eu acho que isso freou o desenvolvimento das últimas décadas do futebol brasileiro. A gente pode falar do Galo e Palmeiras de hoje, ou pode falar de um jogo de 2004. Assim, é algo para mim que está enraizado cada vez mais e criando uma cultura, quer dizer, já está criada, né? Já está estabelecida de gritaria, cara, de gritaria para todos os lados. E a gente também tem uma responsabilidade nisso por alguns prismas, né? Primeiro, a cultura do árbitro protagonista, né? É uma figura absolutamente envaidecida, se não tomar cuidado. Tem jogo que, eu vou pegar um nome, nada contra ele especificamente, mas é hoje o árbitro mais famoso do Brasil, que o Daronco aparece mais na mesa redonda pós-jogo do que o Gabigol, porque fala-se metade do tempo da mesa redonda de arbitragem e os outros 15 minutos de futebol, né? Porque virou isso, assim, eu acho uma inversão de valores absurda e a gente tem responsabilidade nisso, porque é claro que é importante você falar da arbitragem, de um erro da arbitragem, que interfere no resultado do jogo. Mas quando você coloca quase todo o programa nisso para um erro que não é histórico, né? Assim, um erro, por exemplo, aqui na Premier League na temporada passada, que o VAR errou a posição do Luiz Dias. Aquilo ali é um erro muito, muito grave e que realmente precisa ocupar as manchetes. Agora, um erro de impedimento é grave, mas nada justifica tomar 70% do tempo daquele tema dentro daquele programa. Mas a gente faz por quê? Porque a gritaria da audiência. E aí, quando a gente viu recentemente, cara, jornalista entrando na onda de dizer que existe uma conspiração pró-A, pró-B, pró-C. Então, assim, existe uma cultura que transforma o árbitro, aliás, não só no futebol, né? Juiz no Brasil cada vez mais parece protagonista. Mas, enfim, o árbitro ele vira um protagonista e, ao mesmo tempo, qualquer movimento dele vai ser colocado como o grande culpado por um time A ganhar ou pelo time B ser campeão. Então, eu acho isso muito ruim. Quanto mais central for a figura do árbitro, para mim é um termômetro de pior está aquele futebol naquele país. E aqui na Espanha, por exemplo, o árbitro dos últimos anos é o Mateu Laoz, e que ele encerra a sua carreira mostrando 2 cartões ao mesmo tempo. Levanta o cartão amarelo para um, vermelho para outro numa mesma jogada, e a partir dali ele já não apita mais. E hoje é comentarista de arbitragem, aliás, e bom. Assim, essas coisas que são a vida, né? Ele é bom comentarista porque ele é crítico com os árbitros, não é corporativista e explica muito bem fatores de que se pode entender o que acontece, por que se erra, e erro que é aceitável, o que não é, erro que... O Mateu Laoz fala muito, nós precisamos ser pessoas do futebol. Então, se você já jogou futebol, se você já viu futebol, você sabe se um choque é natural, se não é, se o cara teve maldade, não tem. Quem é do futebol sabe esse tipo de coisa. E o que me chateia muito com a arbitragem no Brasil é que dá a sensação de que não precisaria de ter um ser humano ali,
que se é para simplesmente apitar o rigor da lei, que qualquer encostão é falta, porque beleza, uma carga nas costas do jogador. Cara, se encostar nas costas do jogador vai ser falta toda hora, como acontece no Brasil. Coloca uma inteligência artificial, uma boa, por favor, porque também tem cada inteligência desinteligente por aí. Muita gente artificial que se diz inteligente que não é. E Pior do que a inteligência artificial ruim é a burrice natural, né? E a burrice é artificial, né? Porque você constrói um robô para ser burro, aí fica difícil. Eu tenho um robô na minha casa que é burríssimo, que foi feito para limpar a casa, ele entra embaixo de uma cadeira, ele não sabe mais sair. Ele tem hora que ele apita 3 vezes, que é basicamente ele está chorando embaixo da cadeira, completamente perdido, aparentemente com enxaqueca Apitou já de tanto bater vezes? a cabeça. Apita 3 vezes e morre, basicamente é o que acontece Já pode ser árbitro. Exatamente. Até perdi o que eu estava falando. Bom, mas enfim, perdi mesmo o que eu estava falando. Você está falando que pode até colocar uma inteligência artificial, né, no lugar. Inteligência artificial, porque você não precisa de alguém para julgar os lances de acordo com que quem vê futebol, quem trabalha com futebol, quem consome futebol, tem que apitar. Você bate numa tecla que eu acho que é exatamente por isso, pelos pequenos encostões e por essa cultura de cair, porque é fácil marcar no futebol brasileiro, que eu acho que vai bem no X da questão mesmo, que é muita dificuldade que se tem no Brasil de marcar pressão, né? Porque é muito cômodo para o árbitro dar uma falta no campo de defesa. Porque aquilo ali, em teoria, não vai interferir no resultado do jogo. Se o árbitro dá uma falta, que talvez seja falta, talvez não seja, na meia-lua e sai um gol no campo de ataque, aquele árbitro vai ficar falado na mesa redonda e vai ter um ofício contra ele na CBF e o técnico na coletiva. Mas se o cara tá saindo e na linha lateral alguém encosta nele e ele cai, é mais uma faltinha do jogo, né, Fred? Ninguém vai falar sobre aquela faltinha. Só que depois de 20 vezes você tentando marcar a saída dos caras e 20 faltinhas marcadas, você para de tentar, para de roubar a bola, começa a marcar atrás e vira o futebol brasileiro como é. E dessas 20 faltinhas, várias ficam esquecidas, mas se você olhar o campo inteiro, e geralmente quem está no estádio sabe mais do que está vendo pela TV, era o início de um contra-ataque promissor, ou de uma construção ofensiva que poderia resultar no gol, né? Você está mais distante do gol, em termos de distância mesmo, mas você estava construindo uma jogada de quase gol, mesmo que no próprio campo defensivo. Assim. Eu acho muito, muito danoso esse ponto, cara, porque você vê as melhores partidas de futebol hoje em dia, quase que invariavelmente, um clube que tenta ser dominante, ele está marcando a saída de bola do adversário em momentos chave do jogo, enquanto ele tem perna e ele vai escolhendo ali, ele começa os tempos geralmente no cangote do cara, e no futebol brasileiro isso é impossível. Então quando você coloca esse padrão de arbitragem, você está desmotivando equipes que tentam jogar um futebol mais contemporâneo. Equipes que tentam ser dominantes. Equipes que tentam jogar futebol. Né? Porque é isso, você tenta morder o adversário. Qualquer encostão é falta. Por que você vai desgastar os seus jogadores para morderem lá na frente? Se você sabe que aquilo não vai ter efetividade nenhuma. Né? Então, cara, é algo tão contraintuitivo, é algo tão absurdo para o desenvolvimento dos melhores times do nosso país, que vai criando uma escola de que daqui a pouco, se você num jogo começa a não apitar essas faltas, esse árbitro está indo contra a corrente e acaba sendo injusto, mesmo que ele esteja apitando melhor, porque o padrão não é esse, o padrão é marcar a faltinha. E eu acho que por isso sempre se fala da chance de profissionalizar a arbitragem. Por isso eu acho que deveria profissionalizar. Aqui na Espanha os árbitros são profissionais, eles recebem um salário, eles são avaliados jogo por jogo, inclusive uma das grandes polêmicas do caso Negreira é que o Negreira poderia atribuir ou ajudar a atribuir notas maiores ou menores para os árbitros, e quem tem as menores notas aqui é rebaixado para a segunda divisão no final do campeonato, e 2 árbitros da segunda divisão sobem para a primeira. E se você é profissional, você vai se preparar fisicamente, tecnicamente, vai ter provas e estudo e palestra e situações que você vai ver no seu dia a dia e você vai viver daquilo. Então, acho que sim, uma das saídas é profissionalizar. É um esporte que hoje envolve muito dinheiro para ter um cara que durante a semana trabalha no escritório de advocacia, no escritório de contabilidade e que 2, 3 vezes por semana
precisa ser árbitro de futebol. O que de fato eles não fazem, né? Um árbitro de primeira divisão, é claro que ele não tem um outro emprego, porque ele vai apitar um jogo na quarta, precisa apitar um jogo na Colômbia, precisa apitar um jogo no Uruguai, e ele não pode, depois no domingo, outro jogo, sei lá, na Bahia, e ele não pode estar trabalhando em Curitiba, porque é lógico que ele vai perder muitos dias de trabalho. Então, no final das contas, ela não é profissional, porque os caras têm uma outra profissão, mas de fato eles só se dedicam àquilo. Mas também não dá o tipo de formação que os árbitros precisam. E por que isso não acontece, eu não faço a menor ideia. Por que não se dá a ferramenta para os árbitros melhorarem, eu não entendo por que no Brasil a gente não trabalha para isso. Cara, é um problema muito além... Cara, mais uma vez, não é culpa dessa geração de árbitros, né? Assim, isso é uma escola brasileira que já faz algumas décadas que está emperrando o nosso jogo e cria a torcida que reclama de tudo, a imprensa que bate no árbitro à torta direito, o jogador que vai se jogando o tempo inteiro. E isso, cara, é muito, muito, muito danoso para a atratividade do Campeonato Brasileiro. Muita gente, inclusive dentro da Inglaterra, dá pancada na Premier League, mas geralmente essa pancada vem mais de fora do que daqui, de ser muito permissiva com o jogo físico, né? Tem vários lances que em outros lugares seriam falta clara, mas que aqui não são. E eu entendo que realmente você pode errar com alguma frequência se você encontrar esse padrão. Mas, cara, se for para errar para um extremo, eu prefiro esse. Eu prefiro um jogo mais fluido e com uma permissividade maior para você de vez em quando, caramba, erramos porque aqui foi falta mesmo, mas a gente achou que, sei lá, estivesse dentro do que é aceitável, do que o outro extremo, que é o que a gente está acostumado no Brasileirão, que é um jogo picotado. Você não vê incentivo para um time querer progredir com a bola, né? Você não vê, porque claramente você pode acabar tendo a arbitragem no seu caminho, picotando as fases defensivas e ofensivas do jogo. Então, assim, eu prefiro o exagero daqui do que o exagero que a gente se acostumou no Brasil. E isso tanto é verdade que os jogadores brasileiros, quando vêm para as grandes ligas europeias, eles precisam se adaptar a uma arbitragem que não vai marcar qualquer encostão que eles sofrerem, né? Então tem muitos jogadores brasileiros aqui que ganham essa fama de caicai, de que simulam e tal, porque não estão acostumados a que qualquer choque não seja marcado falta e de que qualquer contato físico, mesmo que ele se jogue no chão, o árbitro vai deixar o jogo continuar. Então, os jogadores brasileiros normalmente precisam passar por um processo de adaptação, ou são rotulados, como foi o Neymar, como por algum tempo quase foi o Vini Júnior também e outros jogadores, por conta desse estilo de jogo que a gente tem no Brasil, que no Brasil se marca falta e que nas grandes ligas do mundo, se o Brasil quer ser uma grande liga, eu acho que tem que pensar nisso, nas grandes ligas do mundo é considerado jogada absolutamente normal. Tudo dentro de contexto, Marcelo? Pode apitar. Vamos para o Out of Context. Preparei para vocês 3 imagens do icônico programa Chiringuito. É uma festa da mídia mundial Chiringuito. E tem 3 imagens do Chiringuito utilizando as suas ferramentas para avaliar. Eu gosto muito da ferramenta régua. O cara coloca uma régua numa tela. É bom demais. E não é uma vez. Eu mandei pelo menos 2 imagens de régua e que eles estão utilizando para, sei lá, traçar uma linha, fazer alguma coisa. Mas a melhor de todas é o árbitro, chama Rafa Guerreiro, se eu não estou utilizado. Ele chama Rafa porque aqui tem uma frase que se usa na sociedade espanhola que é "no me jodas, Rafa", por conta de um jogo que ele estava apitando e tal, e que ele tinha dado um impedimento, aí o bandeirinha falou "não me rodas, Rafa", é pênalti e expulsão, alguma coisa assim. Então é um ex-árbitro super famoso, e que ele não tem muito clara a imagem, se é falta ou se não é. O que ele faz? Ele tenta entrar na tela de uma forma literal para saber se era falta ou não, achando que se ele colocasse a cabeça Isso é muito bom. em uma tela, ele teria uma perspectiva melhor, como se fosse um 3D, como se ele fosse conseguir ver alguma coisa. É de uma espontaneidade, porque ninguém planeja isso. Ninguém planeja. Não. Você tem que, de fato, estar dentro daquilo ali, estar vivendo aquilo ali intensamente. É de uma espontaneidade lúdica, né? Assim, o que ele faz.
E os temas são decididos aí para toda a Espanha, se são bem marcados ou não, por Rafa e seus companheiros. E talvez tenha dado certo, Beckler. Você chegou a colocar a cabeça naquela posição para ver se não dá certo? Talvez dê certo, hein? Talvez você consiga entrar na imagem, inclusive, e instruir algum jogador. Não vai por aí, não faz isso. Não coloca o dedo aí. Não coloca o dedo aí. Exatamente. Conversar com o próprio... Então, assim, o Rafa talvez ele seja um inovador, né? Ele seja um vanguardista aí da própria posição. Cara, eu trouxe um lance que vai mais ou menos pelo mesmo caminho e que viralizou recentemente nas redes sociais. Então, você que está nos acompanhando provavelmente já viu, que é do campeonato venezuelano, segunda rodada da atual temporada, do clausura do torneio venezuelano, e que essa imagem rodou no fim da partida entre Puerto Cabello e Portuguesa, não a nossa, evidentemente. O Cabello é o nosso, pelo menos? Então, também cara, não. Também não. Então, assim, nem o Puerto Cabello, nem a Portuguesa eram nossos. Mas no fim da partida teve um gol bem anulado que, no replay da transmissão oficial da Liga Venezuelana, a gente teve essa linha traçada. E aí, cara, assim, primeiro a piada e depois uma checagem factual da parada. Cara, isso é maravilhoso. Assim, essa linha aí que termina no prédio, assim, ela termina no prédio, né? A melhor coisa é isso, ela acerta um vizinho. Ela chega no quinto andar. Tem nenhum motivo. Que é isso, cara? Tendo passado pelo pé de um defensor antes, olha como ela passa em cima do pé, ela nem passa na ponta do pé do cara. Exato. Mas ela, então, e ela o cara tá jantando em casa com a família, quando ele vê, ele tá impedido. Ai, cara, se fosse laser, o cara não conseguia nem ir pra janela, né, do prédio vizinho ali. Cara, essa linha é muito boa, só que ela circulou como se fosse a linha do VAR. Uhum. E eu fui procurar, cara, primeiro, nesse jogo não tinha VAR em execução, e essa linha foi do diretor de TV da transmissão oficial. Eu não entendi por que eles fizeram isso, mas é algo absolutamente maravilhoso. Não tem nada que está funcionando. Ela vai para o quinto andar, ela não está na bola, assim, ela está no meio da bola, ela não está no lugar certo, que tinha que ser no final do limite. Ela passa em cima da perna de um jogador e, cara, quem fez pensando em quê? Porque, assim, olha a linha da grande área, que tinha que talvez ir paralela à linha da grande área. Não tem nada, cara, que possa justificar. A olho nu dá pra ver que tá impedido, tá fácil, ele tá no meio da linha escura. E alguém foi pago pra isso. Sabe assim, alguém tinha o trabalho de fazer isso daqui e fez, e a outra pessoa falou assim, pô, dá pra colocar no ar. Cara, é tão surreal. Porque assim, nessa aí o cara tá em posição legal, né? Assim, é pra provar que a arbitragem errou. E anular esse gol, porque na verdade, de acordo com a nossa geração de imagens, o atacante de laranja estava em posição legal. Fantástico, cara. Eu não sei o que é melhor, se é isso ou se é o Rafa entrando na tela. É o Rafa entrando na tela para analisar essa linha, para ver se ela está em paralelo com a linha da grande área. Seria bom. Podiam ter colocado a régua. Acho que com a régua do Tiringuito eles não teriam errado. Mas, olha, realmente é muito bom. Eu, assim, cada vez que eu vejo um novo elemento. Por exemplo, olha a diferença de tamanho que tem da grande área lá em cima, à esquerda do goleiro, e o pouquinho de grande área que tem linha para cá, aqui embaixo, na direita. Assim, cara, tem uns 3 metros de diferença aqui. Cara, é muito bom. Não tem nenhuma lógica a não ser, vamos traçar uma linha que deixa esse cara em posição legal. E ninguém vai perceber. Ele precisa estar em posição legal de algum jeito. Exato. Resumo. Fred Caldeira, falamos da arbitragem brasileira no programa de hoje. O meu resumo, quase que a minha conclusão do programa de hoje é que existe um ecossistema de futebol brasileiro que não ajuda os árbitros. Os jogadores entendem que se jogar é um bom negócio. Os técnicos
sempre querem levar vantagem nas entrevistas, então nenhum técnico vai para uma entrevista para falar da arbitragem, sendo que seu time foi supostamente beneficiado, algum lance a favor. Não, eles vão sempre para falar de erros que acontecem. Eles poderiam não falar nunca de arbitragem. Poderiam chegar numa entrevista e falar que nunca vão falar de arbitragem e pronto. Os dirigentes que mandam ofício toda hora para a CBF, claramente para pressionar e vetando árbitros, enfim, existe todo um ecossistema que também envolve a mídia e que deixa o trabalho dos árbitros muito mais difícil. Eles são muito mais pressionados, eles são muito menos tranquilos para apitar, então eles acabam também indo, Fred, para a zona de conforto, que é picotar o jogo. É o círculo vicioso do antijogo e que, cara, precisa ser quebrado. Assim, a gente precisa, e é muito difícil porque a gente está envolvendo praticamente todas as fases do futebol, né? A execução dele com jogadores, treinadores enfim, pessoas que estão ali pelos clubes, o policiamento das regras, que é da arbitragem, e quem checa depois e analisa, que é a imprensa, assim, e a torcida, que faz parte também do espetáculo. Está todo mundo envolvido nesse processo e, em teoria, assim, no mundo ideal, na utopia, todo mundo poderia olhar para o próprio umbigo e entender como fazer melhor o próprio trabalho para poder, cara, desbloquear um pouco isso, porque, sinceramente, eu acho que sem uma arbitragem com mais tranquilidade para apitar, com mais profissionalismo e, portanto, com uma aplicação melhor das regras para deixar o jogo mais fluido, o Campeonato Brasileiro, ele dificilmente vai se tornar o que a gente tanto deseja, por exemplo, que é uma potência de direitos de transmissão para poder trazer mais dinheiro para dentro, né? Assim, pegar dinheiro de outros países que queiram assistir o futebol brasileiro para poder conseguir trazer um ambiente economicamente um pouco mais viável para quem sabe algum dia não precisar ter que vender todo mundo com 16 anos de idade. Mas isso está muito distante. Aliás, eu acho que a gente está cavando mais esse buraco, né? Pelo que eu vejo nas últimas semanas, daqui a pouco está todo mundo falando que existe uma conspiração para o próximo clube, na próxima rodada, e a cada rodada troca o clube. E o pior de tudo é que tem gente que compra esse tipo de ideia, né? Eu acho que poderia melhorar, uma melhora da arbitragem poderia melhorar taticamente os times do futebol brasileiro. Eles poderiam jogar de forma mais rápida, tocando a bola de forma mais rápida, e o outro poderia entender como que ele controlaria melhor o meio de campo e qual tipo de jogador ele precisaria para isso, do que muitas vezes a gente vê que o futebol, muitas vezes no Brasil, se resume a entregar a bola para algum atacante driblador, o famoso pontinha, para ele ver o que consegue fazer já perto de uma zona de perigo, mas a construção de jogo até ali muitas vezes é muito precária porque ela é precarizada por faltas que são marcadas toda hora. Então não adianta você querer atrair o adversário para uma zona de campo, você querer que seu adversário vá até ali, porque se ele for até ali ele vai sobrar espaço em outro lugar. Não, porque vai marcar falta e todo mundo vai voltar a estacar zero às suas posições iniciais e não vai ter nenhum tipo de atração tática que você vai poder fazer ao seu adversário. E quando chega no pontinho, às vezes o melhor que ele pode arrumar é a instrução, cava uma falta perto da grande área pra gente ter uma falta perigosa, etc e tal, enfim. Não que não exista o cavar a falta, o fazer falta em outras ligas, é que no Brasil é muito vivo isso, cara, é muito fácil de você comparar com outras ligas, isso tá enraizado e isso cria um jogo mais parado e mais precário, como você mesmo disse, Beckler. Mas é por aí, né? Acho que a gente conseguiu trazer os pontos mais centrais dessa questão. Isso. E na semana que vem a gente vai trazer pontos centrais, periféricos e, por que não, colocar a cabeça dentro de uma tela para tentar entender o próximo tema que Fred e Beckler vão explicar para vocês. Aqui não tem como chamar o VAR, né? Então, por favor, diretor, traça a linha que você quiser na tela. Até o próximo programa.